A seguir, olá pessoal, o Brasil é o terceiro maior consumidor de podcast do mundo e tem mais de 39 milhões de ouvintes, segundo o levantamento da Insider Intelligence. E a UFG também conta com podcasts que divulgam produções científicas e trabalhos realizados aqui na universidade. Por isso, no Mundo UFG, nós vamos discutir esse formato, se esse formato pode ser aliado, inclusive, na difusão de ciência. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos black power, que hoje estão amarrados em coque, e eu uso barba. E eu sempre faço a minha autodescrição, a descrição também dos nossos intérpretes e dos nossos entrevistados para o nosso público cego e de baixa visão. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos e usa barba cheia. Eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 629-9181-1406. Vai lá no nosso Instagram também, @TVUFG, e fique por dentro de toda a nossa programação. Comigo hoje aqui no estúdio, o professor de Sociologia Danilo Rabelo, do CEPAI, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG. Danilo também é desenvolvedor do podcast Socializando. Ele se descreve como um homem cis, de pele clara, com olhos castanhos, cabelos e barba grisalhos e usa óculos. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Está aqui com a gente também a Márcia Araújo, diretora da Difusão da Produção Acadêmica da Secretaria de Comunicação da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com olhos castanhos e cabelos castanhos na altura dos ombros. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer tê-los aqui, para a gente já começar então falando sobre podcasts, né, que está sendo assim, realmente muito acessado no mundo todo. E tem sempre assim, um viés direcionado àquele público que já segue, né? Conta pra gente como que surgiu o Socializando. Olá pessoal, o podcast Socializando ele surgiu no contexto da pandemia da Covid-19. Nós tínhamos que realizar o estágio 13, que era de observação das aulas, mas não havia aulas por causa do isolamento, né? Então a solução, pela professora Suzane Alencar Vieira, lá da Faculdade de Ciências Sociais, foi nós criamos esse podcast como uma ferramenta de aprendizagem e formação de professores. E foi bastante proveitoso a experiência. Márcia, como que você vê essa difusão tão grande assim, né, de outras áreas do conhecimento utilizando o podcast realmente como uma ferramenta de comunicação? Eu acho excelente, porque além de ser uma ferramenta de comunicação, é uma ferramenta também de aprendizado, né? Como o professor coloca aí, né? O Socializando é um exemplo, né? Assim, que os alunos com os professores produzem, né, um podcast, e aí eu acho que são várias habilidades que são desenvolvidas, né, nesse processo, tanto com relação à pesquisa, até a comunicação, né? E também é uma forma de difundir o que a universidade, no caso aqui da UFG, o que a universidade produz, né? Tanto ensino, pesquisa e extensão também. Sem dúvida, e aí a gente utiliza na rádio, utiliza de forma geral no audiovisual essa linguagem mais simplificada. É esse o intuito também de vocês no momento que faz a produção desse podcast, levar uma linguagem mais simplificada também de tudo aquilo que é estudado na academia para esse público? Sim, com certeza. No nosso caso, por exemplo, é um podcast, assim, ele não é só para o nível de ensino médio, mas pode ser ouvido por qualquer pessoa, né? A produção que está sendo feita tanto pelos estagiários quanto pelos alunos, né, do ensino médio e fundamental, mas qualquer pessoa pode ter acesso a esse conteúdo de sociologia. Ou seja, toda a comunidade escolar ali está envolvida. Tá, toda a comunidade envolvida, com certeza. Muito Isso bom. torna uma forma também assim mais
Eu digo gratificante pelo fato de ver, eu digo os alunos, né? Ver esse trabalho deles ali também sendo exposto para o público, né, Márcia? Sim, com certeza. Sim. É um trabalho diferente, por exemplo, quando você faz um seminário, apresenta um trabalho em sala de aula, né? Já tem um resultado e já é bacana, né, para o estudante. Agora, quando você apresenta isso para o público em geral, né, você pensa que uma pessoa, um conhecido seu do outro lado do país, do outro lado do mundo pode ouvir, né? Eu acho que deve dar um frio na barriga, assim, de pensar que está, né, que tá produzindo uma coisa assim e uma gratificação, né, ainda maior, né? Pra gente que é da área da comunicação, já dá esse friozinho quando a gente está produzindo um material como esse, né? Sim, com certeza. E os meninos se tornaram engajados realmente desde o início? Como que foi isso? Se tornaram engajados. Nós começamos assim com eram uns 60, mas assim, no final, que ficou mesmo, foram uns 15 alunos, né, que participaram do início até o final, né, da primeira temporada. Porque nós já estamos fazendo a terceira temporada, o podcast virou um projeto de extensão. Atualmente nós estamos com o pessoal da Escola Pedro Gomes, estadual, fazendo uma parceria lá. O estágio foi para lá, né, nesse caso, né? E o engajamento deles é muito grande, porque aí eles mesmos assim procuraram pessoas para entrevistar. É muito bom ver o protagonismo juvenil ali. Que bom saber disso. E eu fiquei sabendo que a Secom, pelo jeito, tem projetos aí pela frente de também produzir o próprio podcast, é verdade? Sim, na verdade, uma parceria com a PRPI, com a PRPG. Nós vamos produzir um podcast, um programa para a rádio, né, para a rádio universitária da UFG, e que vai também ser disponibilizado em streaming, né, e para divulgação das pesquisas da UFG. E, então, assim, aguardem, vai ser um programa bem legal. Já pode dizer para quando? Acreditamos que no início do ano que vem, quando virar, né, quando houver a mudança do AM para o FM. Ah, que bacana. Então é um projeto que está aí, ó, quase chegando já para ficar. Já. Professor, e como que funciona a produção dos conteúdos? É editado assim, as reuniões de pauta, como que acontece? Geralmente são os alunos que escolhem as temáticas, não são nós que propomos as temáticas. Eles escolhem, né, junto com os estagiários, e aí eles formam pequenos grupos, e os professores, tanto do estágio quanto nossos supervisores lá do CEPAI, nós ficamos como supervisores mesmo, né, coordenando. E aí todo o processo de edição, de gravação, da equalização do podcast é todo feito pelos alunos e os estagiários juntos, né? Assim, então o envolvimento é bastante significativo. E numa dessas pode ser até que novos comunicadores realmente surjam para ficar como profissão deles, né, Márcia? Porque verdade. Esse primeiro contato a gente sabe que é apaixonante, né? Sim. E o bacana, né, do podcast é que ele não pressupõe um formato único, né? É possível fazer um programa de entrevista, é possível fazer em forma de uma narrativa, né, de uma história que você pode pensar, inclusive com elementos sonoros, pode mesclar com músicas, né, professor? Sim. Então, assim, é um formato bem democrático, né, que dá para usar a imaginação, né? Sem falar que essa nova geração, eles já nascem assim, parecendo que estão com um chip, né? Já sabem lidar com as mídias. A mídia está na mão o tempo inteiro. O celular faz com que a gente tenha essa mídia, né, na mão. Então, o que era muito difícil para uma geração passada de se enveredar nesse caminho, para eles já meio que faz parte do dia a dia, né? Exatamente, é simples para eles, com certeza. Mas assim, o que é muito bacana de perceber é que produzindo um conteúdo já dentro da escola, com viés voltado a uma matéria específica, né, como a filosofia, esses alunos também eles aprendem a ter essa responsabilidade, né, Márcia, da veracidade da informação, de checar essa informação, você não acha?
Isso é fundamental, né? E também se torna um instrumento, né? Porque, assim, eu ouvi uma palestra esses dias de uma pesquisadora, Fernanda Sarkis, e ela fala exatamente que a gente tem que colocar na mídia conteúdos, né? Os conteúdos dos educadores, dos jornalistas, das pessoas comprometidas com os fatos, né? Com a ciência, com a educação, porque assim a gente precisa ver um volume de bons conteúdos, né? De conteúdos checados, de conteúdos comprometidos mesmo com a informação, né? Porque a gente vê muita desinformação na rede, né? Então é bacana, né? Estar na rede e divulgar essas pautas, esses assuntos, né, ligados à educação, à ciência. Sem dúvida. E aí, professor, eu quero que o senhor deixe disponível para quem tem interesse de acompanhar, conhecer o projeto do Socializando. Como que as pessoas podem ter acesso? Isso, para falar a verdade, me falha a memória agora os contatos. Nós temos um canal no YouTube, Podcast Socializando, né? Estamos no Instagram, @Podcast Socializando. E ele está no Spotify também. Está no Spotify. Tá. Então, só digitar lá Socializando, que o pessoal vai ter acesso. Com certeza, é isso. Está no Spotify, no YouTube, está no Instagram também. É como a senhora falava mesmo, né? Em qualquer lugar do mundo, então, ele está acessível. Porque, de fato, ao deixar isso de conhecimento para as pessoas do link, as pessoas acessam, mas nem é necessário isso. A gente sabe que as redes elas funcionam com esse engajamento, às vezes, por palavras-chave e tudo mais. E dessa maneira, quem procura ali por um conteúdo de filosofia, muitas vezes encontra o material ali disponível, né? Sim. Esse acesso facilitado que existe dos meios de comunicação hoje propiciam isso. E aí, professor, eu quero que o senhor conte pra gente. No momento em que esses alunos eles estão ali trabalhando junto com os estagiários, com os professores também, existe uma interdisciplinaridade ou o podcast é realmente voltado mais para a filosofia? Na verdade, é sociologia. É sociologia. Sociologia, mas, desculpa. Não, tudo bem. Mas assim, é mais interdisciplinar, com certeza. Assim, nós não temos a participação de outros professores lá do CEPAI ainda, né? Mas pode vir a acontecer. Mas o enfoque é geralmente interdisciplinar, pela variedade de assuntos que eles escolhem, né? Eu estava falando sobre a veracidade um dos temas que eles escolheram foi sobre as fake news, por exemplo, né? Essa pós-verdade, então eles é bastante interdisciplinar a abordagem deles. No momento da escolha do nome, justamente Socializando por conta de ser vinculado à sociologia. Exatamente, e também por causa, na época, era proibido socializar-se, né, juntar-se, e aí nós fazíamos isso da maneira, remotamente, né, mas atualmente nós estamos fazendo presencialmente lá no Pedro Gomes, né? No CPI Pedro Gomes. Bacana. Quero aqui então agradecer ao professor Danilo Rabelo, professor de Sociologia do CEPAI aqui da UFG, também a Márcia Araújo, diretora de Difusão da Produção Acadêmica da Secretaria de Comunicação da UFG. Muito obrigado por participarem aqui com a gente. E agora então, para encerrar o bloco, nós vamos te mostrar mais uma ação da UFG. Rodou. Você conhece o PET Vila Boa? Ele é o programa de educação tutorial da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas da UFG Campus Goiás. O programa desenvolve ações para toda a comunidade e promove uma formação ampla e de qualidade para os alunos participantes. O PET Vila Boa desenvolve 9 projetos distintos que englobam ensino, pesquisa e extensão. São eles Decolonial, Oficinas, Escrevendo, Criticando, Memória e Pertencimento, Cidadania, Cineclube, Observatório e Sarau. Para mais informações, siga o perfil no Instagram, @petvilaboa, ou entre em contato pelo e-mail petvilaboa@gmail.com.
Agora então nós vamos para um rápido intervalo, aquele tempinho para você beber uma água, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saia daí. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre a produção de podcasts para divulgação da ciência. E nesse bloco, o intérprete de Libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave, e ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. E nesse segundo bloco eu converso com duas integrantes do Expressões Podcast, que são doutorandas em Ciências Ambientais da UFG. Comigo aqui a Ellen Santos, que se descreve como uma mulher jovem, negra, não retinta, com olhos e cabelos castanhos escuros e usa óculos esverdeados. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer tê-la aqui. Comigo também a Aline Oliveira, que se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos castanhos acima dos ombros e olhos castanhos. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada. E aí, para a gente começar então falando sobre o Expressões Podcast, como foi que surgiu, Ellen? Então, na verdade, o Expressões ele foi idealizado por outra discente do CIAMB, porque ela sentia a necessidade de comunicar os saberes do CIAMB, da UFG e da comunidade em geral. Então, divulgando e conectando diferentes saberes, e assim surgiu o Expressões. Quando vocês chegaram, então, já existia, Aline? Sim, já existia. Justamente com essa vertente, né, de difundir os conhecimentos produzidos no âmbito do programa, né, de ciências ambientais, dessa construção de saber, tanto para a democratização do conhecimento, quanto para a construção de uma sociedade mais igualitária e também ela mais justa e democrática nessa difusão de conhecimentos. E para vocês que são das áreas científicas, né, como que foi para vocês essa novidade, né, Ellen? Nossa, foi, na verdade, um desafio que eu pensei. Várias pessoas a serem entrevistadas, cada uma com um tipo de conhecimento, uma atuação diferente. Então eu pensei, caraca, eu vou ter a oportunidade de conhecer coisas novas. Então, desde cinema, a arte em quadrinhos, enfim, muito, muito bom. É uma forma lúdica de passar esse conhecimento, né, Aline? Sim, traz tanto o conhecimento quanto o entretenimento, né? E o bacana do podcast é que você pode consumi-lo enquanto realiza outras atividades, seja na academia, malhando, seja em uma corrida, caminhada, ou até mesmo no âmbito da sua residência, quando você está lavando louça, por exemplo. E a gente sabe que o rádio, desde o princípio, né, sempre foi esse veículo que esteve parceiro ali da dona de casa, né? Pelo menos lá no passado era isso, as pessoas indo para o trabalho também, escutando o rádio. O formato do podcast de vocês, ele é só em áudio ou em vídeo também? Até então, só em áudio. Só em áudio. E como que funciona a produção dos conteúdos? Bom, a maior parte, o que foi gravado até agora, foi remotamente, então cria-se uma sala virtual, que o link é disponibilizado para os participantes com antecedência e assim a gente faz a gravação. No entanto, estamos montando um estúdio que está caminhando aí a passos lentos, mas a gente espera que em breve todas as gravações, ou a maior parte delas, possa ser presencialmente. A gente vivenciou isso também, principalmente assim durante a pandemia, né? Essa questão do remoto. Por conta da distância mesmo que a própria pandemia pedia, né, durante esse período, e a gente sente que quando está aqui, presente com vocês, é um calor muito, muito diferenciado, né? Essa coisa da entrevista de frente a frente, a difusão do conhecimento, levando em conta essa conversa, esse bate-papo leve também, é bem legal. Imagino então que esse é um dos desafios que vocês estão aí bastante ansiosas por ter esse novo formato. Sim, porque nós não temos essa pessoalidade, o contato de um diálogo aberto frente a frente com a pessoa, embora na conexão remota, né, tenha também esse benefício de que a pessoa pode realizar outras coisas no âmbito da sua residência enquanto nós estamos entrevistando, né, gravando um episódio do podcast. Mas a qualidade é outra quando se trata de um ambiente próprio, né, para as gravações. Em questão de logística, sem dúvida, facilita muito mais, né, Ellen? Sim, nossa, totalmente. E é como você falou, essa troca, esse calor, interações que só acontecem no presencial, né? Que infelizmente o remoto dificulta. Não, mas é isso, tudo tem seus prós e seus contras, né?
É como a gente está pontuando aqui, a questão também da distância facilita nessa questão da facilidade, né? Vocês entrevistam as pessoas? Como que funciona o programa? Bom, eu e o Leandro realizamos as entrevistas, nós três, os integrantes, montamos o roteiro de cada entrevista, não é engessado, mas para a pessoa saber mais ou menos como é que a gente vai se guiar. A Aline é responsável pela parte burocrática, acesso e também pela sonoplastia de todos os episódios. Ou seja, todo mundo ali desenvolvendo uma habilidade diferente, mas também, se precisar, faz o serviço um do outro também, né, Aline? Sim, é um trabalho bem em equipe, nós nos ajudamos. Então, ao mesmo tempo que somos entrevistadores, estamos redigindo um roteiro ou resolvendo uma questão burocrática também. Ou no tratamento do som, sonoplastia. E fazendo a produção do podcast, qual que é, assim, você tem alguma lembrança de alguma dificuldade maior? Nossa, hoje mesmo, na hora de acessar a sala, nós esquecemos de entrar como administradoras e aí eu falei, meu Deus. São coisas que surgem no dia a dia, né? Sim, estávamos travadas nos bastidores pensando, e agora? Acontece. E a gente que faz ao vivo aqui também sabe disso. Surgem coisas, particularidades daquele dia de gravação que às vezes é realmente uma pedra que lá na frente você não vai ter ela talvez de novo, né? Porque você aprende com essas particularidades. E quem quiser acessar o podcast, como que faz, Aline? Bom, a pessoa pode pesquisar a nossa página no Instagram ou então no Spotify, com Expressões Podcast, ou então na própria página do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, no PPG-CIAMB. E também temos outros meios de comunicação, utilizamos diversas plataformas para a divulgação das nossas informações. Eu até gostaria de entrar um pouquinho em um outro projeto que nós temos, porque embora tenhamos o Expressões Podcast, nós trabalhamos também com Evidenciência, que ele justamente tem o objetivo de levar o conhecimento para além dos muros da universidade. E o Evidenciência, ele está abarcando o podcast, trazendo de uma forma mais interativa e diferente as formas de saberes produzidas, tanto no âmbito do programa, quanto das informações de relevante interesse público. Então, através também do Instagram, do Evidenciência, do curso de verão de Ciências Ambientais, que também está sendo organizado pelo Evidenciência, mas que atua em conjunto com Expressões Podcast, você pode encontrar o nosso canal. Qual que é, assim, a questão de gravação? Vocês disponibilizam esses episódios de quanto em quanto tempo? Uma vez ao mês, última quarta-feira do mês. Repete para mim. Uma vez ao mês, última quarta-feira de cada mês. Última quarta-feira de cada mês, então tem um novo episódio lá. Justo. E que tipos de assunto que vocês costumam trabalhar? É um conteúdo bem diferenciado. Tem toda uma vertente interdisciplinar, diferentes especialistas, criador de conteúdo e até mesmo uma dose de humor. Olha, então você pode encontrar de tudo. Quando foi pensar o podcast, na verdade ele é pensado a cada novos estudantes que chegam, novos pesquisadores que chegam, ou ele tem ali uma linha editorial já pré-estabelecida? Como que funciona? A ideia é que a gente abre espaço não só para os discentes, não só para os estudantes da UFG, mas para pessoas externas à universidade. Então, é pensado de acordo com as nossas possibilidades. O que a gente quer alcançar? A gente acredita sempre em uma ciência engajada, uma ciência ativa e crítica, porque tudo precisa de um posicionamento. Então, o podcast tem essa ideia de posicionar-se e difundir saberes diversos. Já teve um fruto assim colhido por meio do podcast? Alguns. Na verdade, eu fiquei bastante surpresa quando eu fui parada. A primeira vez foi no restaurante universitário, que me perguntaram de um episódio do podcast. A segunda vez foi no supermercado. E hoje eu escutei da minha cabeleireira. Olha Ela só. perguntou sobre expressões e que dia que teria outro episódio, porque eles também estão escutando. Tá vendo? Realmente a gente não sabe para quem que chega, né? Essa difusão, conforme a gente falava inclusive no primeiro bloco, ela tem essa disponibilização do material para um público que a gente não conhece, a gente não sabe. A gente tem mais ou menos ali uma noção para quem que a gente está direcionando esse conteúdo. Mas ele está numa abrangência e chega para todos os cantos, né, do mundo. Isso é realmente um resultado positivo para vocês? Nossa, demais. Até porque como uma pessoa que consome bastante podcast, eu sei como isso pode ser interessante. Então,
hoje eu quero escutar um pouco sobre literatura, tem um podcast. Eu quero escutar sobre ciência, astronomia e assim vai. Então é muito gratificante para nós. Dá para aprofundar os assuntos? Sim, bastante, tanto do ponto de vista técnico quanto científico, ou mesmo de entreter as pessoas, né? Levando ali música, poema, ou como eu citei agora há pouco, sobre humor. A dose de humor também, né? Eu acho importante, né? Até pra gente descontrair. O podcast de vocês tem duração de quanto tempo? Em média, 40 minutos. 40 minutos. E que leva quanto tempo para gravar esses 40 minutos? Em torno de 1 hora. Agora, o tratamento do áudio é que demora um pouco mais. E quem já tinha essa experiência? Ou ela foi desenvolvida? Foi desenvolvida. Assim que tinha um outro integrante, o Jairo, ele cuidava dessa parte, mas ele teve que sair do podcast. E a Aline ingressou logo depois e já passou para ela essa parte da sonoplastia. E ela falou, opa, peraí que eu vou assumir isso, eu vou estudar, eu vou conseguir. E está conseguindo. E por meio desse trabalho também vem a popularização da ciência, né? Sim, com certeza. E esse que é o bacana, né? E nessa época que o conhecimento ele é cada vez mais importante, até tivemos uma percepção através do painel do Instagram, do Expressões Podcast, que a maior parte dos nossos ouvintes são da comunidade externa. Olha só. Então, assim, tem uma boa recepção. Uma porcentagem de 2.000% comparada à comunidade acadêmica. Nós conversávamos no primeiro bloco a respeito disso, né? De popularizar a ciência e trazer também essa tradução, muitas vezes, dos termos que são tão científicos, são tão acadêmicos, né? A gente falava disso no primeiro bloco e eu quero saber para vocês como que é isso, trabalhar as ciências ambientais de uma forma mais popular, com essa linguagem mais voltada para o público realmente que consome esse tipo de conteúdo. Pensar em ciências ambientais é pensar em pluralidade, né? Na nossa turma tem pessoal do direito, da veterinária, pedagogia, engenharia. Então, assim, a gente já tem ali na própria pós um contato com saberes diversos, então termos diferentes. E aí, ao entrevistar, um novo choque, né, de conhecimento, e aí você se esforça. Então, se para mim é desafiador e eu tenho que ingressar nesse universo distinto de outras pessoas, por que não fazer com que todos os saberes que a gente produz ali sejam acessíveis, né, para as pessoas, para a comunidade externa, que é a que mais nos ouve. Então, é muito interessante e vale a pena, até porque a ciência ela não precisa criar muros entre as pessoas. Na verdade, é importante que a ciência crie vínculos, até porque somos todos pessoas e os saberes, independentemente científicos ou não, devem ser valorizados. A gente sabe que conforme vai educando, conforme as pessoas vão tendo acesso a esse conhecimento, a nossa sociedade também evolui com isso, né, Aline? E aí eu quero até que você aproveite esse momento para divulgar mais uma vez as redes sociais. Vou pedir para o pessoal colocar na tela então, enquanto a Aline fala também, o Instagram de vocês, qual que é? Expressões Podcast. Expressões Podcast, com demudo, do jeito que escreve podcast mesmo ali, da forma convencional. Da forma Pode convencional. colocar aí na tela, pessoal. Que aí quem está em casa, inclusive, já pode anotar para ter acesso, né, ao podcast aqui das meninas. Expressões Podcast, conforme vocês viram aí. E é isso, é sempre aproveitando para poder divulgar. Acredito que no Instagram de vocês também, vocês movimentam muito isso, né, Aline? Sim, tanto o Instagram quanto o Spotify. E tem também o Instagram do PPG Ciambi, e tem todas as informações do Expressões Podcast. Pode passar o site pra gente. É PPG Ciambi mesmo, e o site é o da UFG. ufg.ppgciambi, não é isso? Ótimo. Então o pessoal que está aí, ó, já pode anotar, tem também o Instagram aí, ó, do PPG Ciambi, né? Que é só acessar lá que tem todas as informações também. Essa questão da divulgação é muito importante porque a gente sabe, né? Quem produz conteúdo quer que o conteúdo chegue às pessoas. E já está chegando. Vamos ainda mais publicitar e fazer com que novas pessoas também possam acessar aí o Expressões. Você que nos acompanha depois, dá uma visitada lá e acompanha as meninas nesse trabalho. Quero aqui agradecer então a Ellen, a Aline. Muito obrigado por fazerem parte aqui com a gente desse momento. Sucesso! Tanto no podcast quanto no doutorado de vocês. Já está concluindo?
Não, estamos começando. Está começando ainda. A gente ainda vai ter muito tempo para poder divulgar muita coisa aqui no mundo UFG e saibam que as portas estão sempre abertas. Muito obrigada. Pessoal, e agora a gente muda de assunto também. Eu quero te perguntar, você sabia que empresas públicas e privadas podem utilizar as soluções que são apresentadas por pesquisas da UFG para desenvolverem produtos? Isso é possível por meio da transferência de tecnologia. Confira mais informações na reportagem. Esse laboratório da UFG desenvolve pesquisas há 20 anos com fungos entomopatogênicos, que são os tipos de fungos usados para o controle natural de pragas. Aqui foi desenvolvido, por exemplo, uma pesquisa para o controle biológico do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. A importância desses fungos são para o desenvolvimento desses estudos mesmo, para sabermos quais a gente poderia usar em controle biológico desses insetos, desses artrópodes, que é o trabalho que a gente desenvolve mesmo aqui no laboratório. Com o objetivo de desenvolver produtos para o controle biológico de pragas no campo, uma empresa então procurou o laboratório. Foi assim que a Teia Bioprodutos e a UFG fecharam um acordo de transferência de tecnologia não patenteada. Nós também trabalhamos com desenvolvimento de estratégias de controlar mosquitos, por exemplo, né? Trabalhamos com questões de aplicação, de formulação e publicamos isso em revistas internacionais, né? E assim o nosso trabalho fica conhecido, né? E uma empresa, né? É a primeira vez, né, que foi feito um contato de uma empresa, né? Para receber fungos da nossa coleção, né? Aqui no Laboratório de Patologia de Invertebrados da UFG tem uma coleção de mais de 500 isolados de fungos. É a primeira vez que alguns deles, selecionados, foram cedidos à iniciativa privada para poder desenvolver um produto comercial. Esse é um exemplo de como o conhecimento produzido na universidade pode resultar em um produto ou serviço que pode trazer benefícios para a sociedade. Para que isso aconteça, instituições públicas e privadas podem manifestar o interesse desde o momento do desenvolvimento do projeto. Então, quando a gente transfere uma tecnologia ou um conhecimento, a gente está disponibilizando para que outras instituições que tenham a expertise de colocar isso de fato na prateleira, né, de colocar isso à disposição da sociedade, para que então ela possa ser utilizada. Então, saindo do campo de uma invenção e chegando ao campo de uma inovação, né, sendo utilizada pelas pessoas, né, no contexto geral da sociedade. A universidade tem hoje uma verdadeira vitrine tecnológica. Na plataforma Pitch estão reunidas as propriedades intelectuais. Por lá dá para analisar as ideias, pesquisas que podem resultar em transferência de tecnologia ou mesmo em uma parceria. A empresa precisa primeiramente entender, né, que a universidade é uma parceira dela, que a universidade ela vai somar junto a esse processo, seja para a fase de desenvolvimento inicial de uma pesquisa, que é o que a gente denomina de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI, ou também para que a universidade possa apoiar em uma prestação de serviço técnico especializada. Muito bem, nós vamos então agora para mais um rápido intervalo e já já a gente volta. Muito bem, já estamos de volta aqui com o Mundo UFG. Nesse último bloco eu estou aqui de volta com o professor da Sociologia, professor Danilo Rabelo, do CEPAI, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, que desenvolve o podcast Socializando. E chega agora também para conversar aqui com a gente a professora lá da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, ela que é a Tatiana Amaral, integrante também do podcast Em Construção. Ela se descreve como uma mulher morena, de estatura baixa, com cabelos ondulados. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, tê-la aqui também é um prazer para a gente. O professor Danilo está aqui de volta com a gente. Conforme a gente conversava nos outros blocos,
divulgando um pouco, né, mais desses podcasts que são desenvolvidos aqui dentro da universidade. E agora eu quero que você fale um pouco para a gente do Em Construção. O Em Construção foi um podcast criado bem no início da pandemia. Eu sou uma consumidora de podcast, eu gosto bastante. Então, nos meus momentos de lazer é algo que eu procuro. E a ideia surgiu das inúmeras lives que nós organizamos e nós assistimos. E das inúmeras possibilidades de termos acesso a informações que antes nós não tínhamos. E essa discussão, ela iniciou-se dentro de um projeto de extensão que foi dentro da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Liga Acadêmica de Construção Civil. E daí surgiu a ideia de criar um outro projeto de extensão chamado Podcast em Construção, que desde então nós estamos gravando, aí nós estamos agora no 42º episódio, inclusive já com a nossa primeira gravação na língua inglesa. Olha só! Sim. Então, assim, já está atingindo públicos em outras línguas também. Quando nós começamos a acompanhar quem eram os consumidores, né, quem estava nos escutando, nós observamos que nós tínhamos alguns ouvintes de outros países. Então surgiu a ideia de nós publicizarmos mais, né, em outras línguas, inclusive, os episódios do podcast. Professor Danilo, é aquilo que a gente conversava, não tem mesmo um muro para isso, né? A gente não sabe a quem tá atingindo no momento que produz um conteúdo como esse. Fica ali realmente a responsabilidade ainda maior de produzir conteúdos de qualidade, né? Sim, e como vocês disseram, é sem fronteira, porque você não sabe aonde vai chegar, né? E a responsabilidade social do que você tá oferecendo para o público, né? Assim, um compromisso com a ciência, né? Com o conhecimento e com a verdade. Já tinha perguntado para o professor Danilo, perguntei para as meninas também, e agora eu pergunto para você como que funciona essa produção de conteúdo. Bem, nós temos 4 diretorias, uma de captação de recursos, uma de produção de roteiros e outra de edição, de gravação e de edição e outra de marketing. E o ingresso dos alunos, logicamente, esses alunos, conforme os seus interesses, eles vão se formando também, eu tenho ingressos e saídas, né? Eles vão compondo, conforme o interesse de cada um, essas diretorias. E essa edição, né, essa produção de roteiro, ela segue uma linha de discussão. Na verdade, assim, lógico, eu sou uma professora da área de gestão, então os temas têm um pouco relação com a gestão da construção, gestão da produção. E durante, eu acho que os últimos 10 episódios, salvo engano, nós estamos discutindo sobre indústria 5.0. Começamos com indústria 4.0, depois indústria 5.0, e estamos trazendo para discussão assuntos que são de interesse do nosso público. Então, assim, quem consome, eu estou até te respondendo além do que você perguntou, não, né? Mas é isso mesmo. Quem consome esse conteúdo eu tenho alunos, né, discentes, docentes, profissionais do mercado, né, algumas empresas também que nos escutam, e essa produção de roteiro e definição de tema está muito relacionado com a própria discussão. Então, um determinado episódio se falou sobre o uso de drones nos canteiros. Falei, não, a gente tem que trazer essa discussão para cá. Então, a ideia é sempre, primeiro, divulgar conhecimento. Então, às vezes eu fico sabendo de algum aluno de mestrado que recebeu uma premiação que seja importante, ou de alguma startup que está em destaque, que recebeu alguma premiação, por exemplo, uma premiação importante que é da CEBIC, por exemplo. Enfim, são pessoas que estão em destaque pelo trabalho desenvolvido e que precisam ser ouvidas, né? Essa é a ideia, né? É realmente publicizar essa informação. É incrível que quando a gente está produzindo um conteúdo como esse, a gente fica atento a todas essas outras questões que talvez, se não fosse pela produção do podcast, não estaria ali tão atento, né, professor? Sim, como ela falou, é preciso estabelecer um roteiro, né? Quem vai ser entrevistado, né? Depois todo o trabalho da edição, da gravação da edição, então assim, é preciso estar bem planejado para poder fazer um podcast.
Nós fazemos assim muito artesanal, nós não temos uma periodicidade semanal, como muitos têm, né? Porque os alunos têm as outras disciplinas, né? E aí nós não conseguimos. Então a nossa periodicidade é um pouco maior, assim. De quanto em quanto tempo? Vai, às vezes assim, de mensal, depende de como está a disponibilidade do próprio estágio e dos alunos, né? Com as suas agendas. E a de vocês é de quanto em quanto tempo, Tatiana? Dentro do nosso planejamento estratégico, a ideia é ir ao ar um episódio a cada 15 dias. Mas nem sempre isso é possível, até mesmo por particularidades. Sim. Né? Então, assim, antes nós estávamos gravando dentro do estúdio da TV UFG e aí assim, a gente não conseguiu mais gravar e ficamos um tempo ali parados sem esse período de gravação. Então tem N questões aí que impedem, e também da agenda do próprio entrevistado. Então, assim, hoje em dia nós temos uma sequência de entrevistados já convidados e de roteiros já definidos. E casar essa agenda nem sempre é simples, né? Hoje nós gravamos em formato remoto. Normalmente, as últimas gravações eu que fiz junto com o entrevistado, mas a ideia sempre é que o aluno esteja envolvido nessa gravação. São os alunos de graduação. Alunos de graduação da engenharia civil. Aí eu falei da engenharia civil, deixa eu corrigir. Porque a gente já abriu várias vezes processos seletivos dentro da na arquitetura, de outros cursos também, inclusive cursos de comunicação, que são super bem-vindos, né? Dentro a gente tem uma diretoria de marketing, nós temos uma diretoria de marketing. E nós tivemos uma experiência também de divulgarmos o processo seletivo em outras universidades. Então, hoje nós temos um aluno da Universidade Federal do Ceará que participa, que integra o nosso grupo. Olha isso. Vai integrando realmente, né? Vai buscando pessoas que têm ali um desempenho melhor naquela área também. Isso tudo vai agregando. Qual que é o Instagram de vocês? Nosso Instagram é emconstrução.ufg. Emconstrução.ufg. Vou pedir para colocar aí na tela para o pessoal que está nos assistindo também poder anotar. Repetindo, emconstrução.ufg, do jeitinho que aparece aí para vocês embaixo, ok? E aí, quero que o senhor deixe também o Instagram de vocês. É Socializando com Z, né? Socializando mesmo do jeito. Socializando com Z, Socializando UFG. UFG. É o Instagram nosso. Socializando UFG, do jeitinho que aparece para vocês aí também na tela. Vocês podem ter então acesso ao podcast, tirar dúvidas também a respeito de tudo que vocês vêm produzindo, né? Tudo esse canal de comunicação, você estava falando que tem a equipe de marketing, eles também estão prontos ali, interagindo com o pessoal que chega ali na rede? Sim, com certeza. Hoje, assim, cada vez mais nós tivemos um planejamento de crescimento e de divulgação. Então, nosso primeiro passo foi abrir o LinkedIn também, né? Que aí é alcançando esse público mais profissional. E hoje nós estamos disponibilizando também no YouTube, né? Então, nós temos o videocast em construção, tem o mesmo nome. E disponibilizando os vídeos, né? São as gravações que onde nós retiramos os áudios, onde nós conseguimos disponibilizar a legenda. Então vocês já fazem a gravação no formato áudio e vídeo também? Também, são os dois formatos. E com essa acessibilidade de legenda também? Com essa acessibilidade de legenda. Que bacana. Isso, logicamente, a gente começou a se despertar, né, nos últimos episódios. Então, hoje em dia, o que tem disponível ali são os 10 últimos episódios gravados. Mas a ideia é nós resgatarmos, né, as gravações antigas e tentar organizar dentro do canal todo esse material de divulgação. E também, assim, nós organizamos pelo menos 2 eventos por ano. Quem organiza é o podcast em construção, com palestras, com palestrantes de fora. E todo esse momento, né, de palestra, de divulgação ou de jogos, porque a gente também inclui jogos interativos, estão divulgados dentro do canal do YouTube, no canal do YouTube. Olha isso. Publicitando mesmo a ciência por meio de um canal que hoje é de tão fácil acesso, né, professor? Como que o senhor vê isso? Eu já tinha perguntado, inclusive, isso no segundo bloco, pergunto para o senhor também. Essa questão de divulgar a ciência por meio de um podcast. É uma experiência extremamente rica,
como elas falaram, você pode atingir uma porção de pessoas que talvez não atingiria se você chegar com a linguagem muito acadêmica, né? Você populariza, mas sem simplificar demais, né? Porque existe algumas coisas próprias da ciência, né? Mas você consegue atingir um número muito grande. Inclusive, o nosso podcast ele foi premiado pela Fundação Carlos Chagas como projeto inovador de ensino. Olha que bacana. É o prêmio Professor Rubem Murilo Marques, o ano passado. E essa premiação nos deu uma maior visibilidade, sabe? Então, assim, o alcance passou a ser maior, né, com isso. Então, assim, é uma experiência bastante rica, porque você tira um pouco aquela hierarquização entre professor e aluno, todo mundo está ali junto, trabalhando em equipe, cada um com a sua função, né, e esse é um processo de aprendizagem mais horizontal, né, e sem muito aquela educação bancária de, né, os mestres que só ensinam, né, mas todo mundo aprendendo junto e socializando o conhecimento, né. E esse tipo de premiação também dá um engajamento, né, Tatiana, para tudo isso. E aí eu quero já aproveitar aqui para parabenizá-los por esse desenvolvimento dos podcasts, por esse canal de conhecimento que está sendo divulgado, né? Na verdade, está sendo o canal de fato de divulgação para esses conhecimentos específicos. Agradecer aqui a Tatiana Amaral, professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental aqui da UFG, e também ao professor Danilo Rabelo, professor de Sociologia do CEPAI da UFG. E agora convido vocês para a gente conferir mais uma dica de publicação da editora UFG. Rodou. Olá para você que nos acompanha, chegou a hora do nosso quadro Publicações. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. E aqui comigo está o Marcelo Perillo, que é autor do livro Área Fértil, Jovens e Espaços de Sociabilidade. O Marcelo ele se descreve como um homem de pele clara, cabelos curtos, lisos e pretos e barba preta. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo aqui ao nosso quadro. Tudo bem, Ana. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. O prazer é nosso. Marcelo, eu gostaria que você começasse situando a gente, o que é que você traz aqui nesse livro, quem são esses jovens e esses espaços de sociabilidade que você estudou, que você trouxe aqui para a gente na obra. Esse é um livro que foi publicado em 2014. Ele é fruto de uma pesquisa que eu desenvolvi no mestrado em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás. Então, a pesquisa que eu desenvolvi ao longo do mestrado ocorreu de 2010 a 2012. E durante esse período, né, eu acompanhei na pesquisa adolescentes e jovens na cidade de Goiânia e região metropolitana em seus momentos de lazer, em seus momentos extra-trabalhos, para observar quais eram os espaços de encontro em áreas públicas, em logradouros públicos que esses jovens poderiam desfrutar. Observando que esses jovens e adolescentes que eu acompanhei, eles se apresentavam à época, né, como gays e lésbicas. Então, a questão aí era observar quais eram os espaços de encontro possíveis em espaços públicos para adolescentes e jovens autodeclarados gays e lésbicas. Então, para que houvesse essa possibilidade de pesquisa, eu observei esses adolescentes e jovens em seus trânsitos pela cidade, pela região metropolitana, observando quais eram as possibilidades de encontro, considerando preconceitos relativos à sexualidade, mas as potencialidades e criatividade desses adolescentes e jovens de encontrarem espaços de convivência apesar da homofobia. E a partir da sua pesquisa, né, do que você observou, o que é um lugar, qual o lugar assim, que pode ser considerado um local mais acolhedor, ou o que poderia, né, ser, o que um espaço pode ter para ele ser mais acolhedor para essas pessoas, para esses jovens adolescentes? Essa é uma pergunta muito interessante porque cabe pensar que essa pesquisa foi desenvolvida a partir da cidade de Goiânia. E o que está em questão na pesquisa e, por consequência, no livro, não é só um processo que diz respeito à cidade de Goiânia.
a pesquisa surgiu da cidade de Goiânia, mas ela diz respeito a processos de mudança no Brasil contemporâneo e que são observados, visíveis em grandes centros urbanos em todo o país. Então, a minha pesquisa dialoga com outras tantas nos campos de estudos de gênero e sexualidade, produzidos aqui especialmente na área de antropologia, né, e que estão dizendo sobre uma transformação que tem acontecido no país e que é mais visível em grandes centros urbanos, sobre uma outra forma que novas gerações têm observado e encarado a própria ideia de sexualidade. Então, esses adolescentes e jovens que eu observei durante a pesquisa, eles têm carregado consigo referências muito mais positivas e emancipatórias em relação à homossexualidade. Não mais como gerações anteriores, né, observavam a homossexualidade como algo relativo à invisibilidade, algo que talvez precisasse ser oculto ou invisibilizado, mas essas novas gerações estão mais associadas a ideias de homossexualidade como algo a ser celebrado, algo para o qual se tem orgulho e algo que deve ser visibilizado. Portanto, a presença desses adolescentes e jovens no espaço público, visíveis na sua forma de expressar a sua sexualidade, suas expressões de gênero, essa forma de expressão se dá no espaço público também. De que forma? Nas formas de encontro, nos momentos de associação que eles têm em parques, ruas, avenidas, em quaisquer espaços de encontro. Certo, Marcelo, muito obrigada por participar aqui com a gente e trazer aqui a sua obra e também a forma como a gente pode contribuir, né, para que esses espaços sejam cada vez mais, né, de visibilidade, que garantam a visibilidade, o acolhimento a todas as pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço e eu gostaria só de fazer uma menção à qualidade do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Goiás, que é onde eu me formei, e depois desse programa eu consegui migrar para outras áreas de estudo e universidades também. Bacana. Bom, e essa aqui e outras publicações estão disponíveis lá no site editora.fg.br. Acesse e boa leitura! Muito bem, então a gente vai ficando por aqui, mas eu te agradeço pela companhia. Amanhã eu tô de volta a partir da 13h, esperando você aqui de novo, juntinho com a gente no Mundo UFG. Beijo, gente, até mais, tchau!